Qual é o seu nível de excelência na liderança? Nesse episódio, você vai entender quais são os 4 níveis de excelência na liderança, em que nível você está e o que você precisa fazer para avançar até o próximo nível. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o episódio número 100 do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E já que este é o nosso 100º episódio, no final do episódio você vai descobrir como você pode ganhar um presente neste episódio especial. E por que é importante que você entenda qual é o seu nível de excelência na liderança? Bom, basicamente, se você não sabe aonde você está nesse momento, fica muito difícil você entender o que você precisa fazer para passar para o próximo nível. Saber aonde quer se chegar é a primeira coisa que a gente precisa para começar a avançar. E isso não é só na liderança. Isso é em qualquer área da sua vida. E a grande questão é que muitas das vezes nós ficamos tão ocupados com as atividades que temos no nosso dia a dia enquanto líderes que nos esquecemos que de vez em quando temos que parar, fazer uma autoavaliação para entender aonde nós estamos e o que nós precisamos fazer para passar para o nível seguinte. E essa autoavaliação, ela precisa considerar diversos aspectos, dentre eles os nossos resultados, de maneira objetiva, qual é a efetividade das nossas ações. Nós estamos sendo efetivos? Estamos conseguindo fazer exatamente aquilo que precisamos fazer? Como nós estamos nos comportando, na nossa opinião e na opinião das pessoas que trabalham conosco? Será que nós temos o comportamento esperado? Ou melhor, será que nós temos o melhor comportamento, dado que nós temos um resultado a entregar? Como estão os nossos relacionamentos? Como é que nós estamos nos relacionando com os nossos pares, com a nossa equipe, com os nossos superiores, com nossos clientes? Como é que estão os nossos relacionamentos atualmente? Será que temos o nível de relacionamento que precisamos para avançar para o próximo nível? E quais são, então, os 4 níveis de excelência na liderança? Bom, primeiro eu vou deixar uma coisa muito clara aqui. Eu vou utilizar uma nomenclatura que eu criei e essa nomenclatura não tem nenhuma intenção pejorativa. Eu quis trazer nomes aqui que fossem fáceis de entender e que tivessem uma relação com as características de cada nível de excelência. Então vamos começar aqui com o primeiro nível de excelência. É o nível mais baixo de excelência. O líder que ocupa esse primeiro nível é chamado de líder operário. E quais são as características que esse líder tem na execução da sua liderança? O líder operário, ele tem dificuldade de gerenciar o seu próprio tempo. Ele vive apagando incêndios, por isso também é chamado de líder bombeiro. É comum ele usar frases como eu não tenho tempo, quando eu tiver tempo eu faço, eu não consigo fazer isso agora. Por quê? Porque ele está sempre apagando incêndio. Ele normalmente não faz nada de forma planejada. Ele está sempre apagando o próximo incêndio. O próximo incêndio termina um, já começa outro. E ele vive nessa rotina alucinada e normalmente chega no final do dia exausto. Mas a percepção dele muitas das vezes é que ele é um líder muito eficaz. Afinal de contas, todos os incêndios foram apagados. O problema é que esse tipo de líder muitas das vezes não consegue atender as expectativas, não consegue entregar aquilo que é esperado dele. E se ele não tem tempo para fazer nem o que é esperado no ambiente de trabalho, normalmente ele não dá muito atenção para a sua vida pessoal, principalmente para a sua saúde. E nós temos que lembrar que a saúde é um aspecto importante na gestão da performance pessoal. Ela influencia principalmente a nossa produtividade. E além de ter dificuldade na gestão do seu tempo, o líder operário também tem dificuldade de gerenciar as suas próprias emoções.
Isso significa que ele passa boa parte do tempo no que a gente chama de estado de falha. Ele está sempre ansioso, está sempre estressado, muitas das vezes está com raiva. E como ele passa muito tempo nesses estados, ele nem percebe, ele acaba achando que isso é normal. Ele acha que isso é normal, que isso faz parte da posição de líder. Está sempre ansioso, está sempre estressado. Só que não é. O líder operário normalmente não faz gestão. Apesar de ser líder, ele acaba negligenciando um dos aspectos mais importantes que um líder deve ter, que é fazer gestão da sua área, da sua equipe, dos seus resultados. É muito comum, inclusive, que o líder operário passe o tempo fazendo tarefas e atividades que não deveriam ser suas. Ele ocupa o seu tempo realizando tarefas que deveriam ter sido delegadas para outras pessoas. Mas como ele tem essa característica de fazer as coisas, ele se esquece que ele tem uma equipe. E se ele não tem, ele precisaria ter uma equipe que pudesse realizar as atividades cotidianas do dia a dia, para que ele pudesse se dedicar a fazer gestão, a gerenciar a sua área, a dar foco no resultado daquilo que é feito e não foco na tarefa em si. O líder operário normalmente ele não consegue organizar processos na sua área, não consegue definir indicadores nem metas. E sem processos, indicadores e metas, é óbvio que não dá para fazer gestão. A pessoa pode até acreditar que está gerenciando alguma coisa, mas de fato não está. E se não está fazendo gestão, fatalmente também não está liderando o seu time. Muitas das vezes tem dificuldade, inclusive, em tomar decisões, já que a informação não está disponível. O líder operário, ele sente dificuldade em construir uma equipe eficiente. Ele acredita, inclusive, que bom mesmo só ele. Não existe ninguém que possa ser tão bom quanto ele. Logo, ele faz ao invés de construir uma equipe. Normalmente, ele também não é capaz nem de engajar, nem desenvolver a equipe que tem. Com isso, ele olha para a equipe e vê sempre uma equipe desmotivada, vê sempre pessoas que vão saindo, um turnover muito alto, e quando as pessoas estão lá, fazem apenas o básico, não dão o melhor de si. E o líder operário, ele nem sabe o que fazer para mudar essa situação. Muitas das vezes, de novo, ele acha que isso é normal. Ele olha para o lado e talvez veja outros líderes operários e ele acaba achando que isso é normal. É aquela situação de a pessoa estar tão na merda que ela não consegue enxergar que existe algo melhor. Mas saiba, se você se viu nessa situação, se você se identificou, saiba que existe um lugar ao sol, existe um lugar que é diferente desse lugar, que é o segundo nível de excelência na liderança, que é o líder comum. E por que que o líder comum tem esse nome de comum? Porque, na verdade, a maior parte dos líderes, a imensa maioria dos líderes está, na verdade, no segundo nível de excelência na liderança. São líderes comuns. E quais são as características de um líder comum? Bom, um líder comum, normalmente ele já consegue organizar um pouquinho melhor o seu tempo, mas ele normalmente trabalha mais do que 44 horas semanais. O líder comum, ele até entrega o que é necessário, o básico para aquela área ou para aquela empresa continuar funcionando, mas é só isso. A entrega é o básico. Ele não consegue, por exemplo, implementar melhorias nos processos, elevar os resultados, porque ele não tem o tempo nem o conhecimento necessário para fazer isso. O líder comum, ele normalmente consegue perceber que está estressado e ansioso. Diferente do líder operário, ele se incomoda com esse estado, mas ele não faz nada para mudar. Ele fica reclamando. Tudo o que ele faz é reclamar. Reclamar e reclamar. Nossa, eu estou muito estressado. Nossa, eu estou muito ansioso. Nossa, isso está me cansando muito. É um líder que está ali no nível da reclamação. O líder comum, ele faz algum tipo de gestão? Sim.
Diferente do líder operário, ele já tem alguma noção sobre gestão. Ele eventualmente tem alguns indicadores, tem algumas metas. Agora, o que ele não sabe fazer é fazer a equipe entender essas metas e trabalhar para atingir essas metas. Normalmente, quando as metas não são alcançadas, ele simplesmente chama todo mundo e reclama. O líder comum, ele é muito bom em reclamar com a equipe. E além de ser muito bom em reclamar da sua equipe, ele também é muito bom em dar desculpa para os seus superiores, ou até mesmo para os seus pares. O resultado não é atingido e ele sempre responsabiliza outras pessoas, ou o cenário, a economia, o mercado. Esse líder é ótimo em não bater as suas metas e ter uma justificativa. E isso acontece muitas das vezes porque o líder comum ele não faz gestão dos riscos. Logo, tudo para ele é uma surpresa que acaba impactando no resultado. Ah, mas tem um aspecto interessante. O líder comum, ele acredita que ele é um bom líder. E ele acredita nisso porque normalmente o líder comum até tem uma boa comunicação com a sua equipe. Ele chega, ele fala com as pessoas, ele consegue instruir as pessoas. Então ele acha que isso é liderar. Ele acha que passar as tarefas para cada um e ficar olhando, esperando o resultado que vai acontecer, é liderar. Só que você que me acompanha aqui sabe que isso não é liderar. Isso é delargar. Ele não consegue, por exemplo, desenvolver a sua equipe. Ele não consegue também engajar o seu time. Normalmente o líder comum é aquele líder que acha que torcer pelo time é igual a engajar. Ele acha que falar, vamos pessoal, vamos lá, a gente consegue, a gente vai conseguir. Ele acha que isso é engajar. O líder comum acredita nisso. E como normalmente os resultados não vêm por causa disso, ele acredita que a mediocridade é normal. Ele acredita que ter uma equipe mais ou menos, uma equipe que faz só o básico, que tem um nível de engajamento baixo, é normal. Ele admite isso. Ele topa ficar com pessoas medíocres na empresa. Infelizmente, esse é o líder comum. E por fim, tem uma última característica que eu queria destacar aqui do líder comum. O líder operário, ele não consegue sair da empresa. De jeito nenhum. Por quê? Porque se ele faz tudo, quando ele sai, nada acontece na empresa. O líder comum não. O líder comum eventualmente até sai, mas ele sai sentindo culpa. Ele se sente culpado ao deixar a empresa e ele sabe que quando ele voltar, ele vai ter que trabalhar dobrado, porque aquele tempo em que ele ficou ausente, as coisas deixaram de acontecer. Bom, e agora que você já entendeu as características do líder comum, e com certeza você conhece alguns líderes comuns, já que eles são a grande maioria, eventualmente você é um líder comum, nós vamos para o terceiro nível de excelência na liderança, o nível dos líderes avançados. Bom, o líder avançado, ele já consegue controlar muito melhor a sua agenda e ser bem mais produtivo. O líder avançado também é capaz de delegar as tarefas operacionais. Ele consegue fazer a priorização e fazer o que é mais importante e não apenas o que é urgente. E dessa forma, ele já consegue implementar melhorias e projetos para aumentar o resultado da sua área ou da sua empresa. O líder avançado, diferente dos demais líderes, ele é capaz de cuidar da sua saúde. Ele já sabe que a saúde dele é importante para o trabalho que ele vai executar. Então, normalmente, ele é uma pessoa mais disciplinada com a sua própria saúde. Uma outra característica do líder avançado é que ele já consegue perceber quando ele está no estado de falha. Algumas vezes ele até consegue sair do estado de falha e entrar no estado de excelência. Isso significa que o estresse e a ansiedade até fazem parte, só que eles duram menos tempo na vida do líder avançado. Os líderes avançados também sabem muito bem como fazer gestão. Sim, eles conseguem desenhar bem os seus processos, definir indicadores, definir metas e fazer um acompanhamento sistemático desses indicadores e dessas metas. Eles conseguem entender a importância de ter uma visão estratégica, embora nem sempre consigam conectar a estratégia com a tática. O líder avançado, ele consegue implementar uma liderança com base na meritocracia.
Então, seus colaboradores são reconhecidos pelos seus resultados. É um líder que sabe cobrar resultado. Ele não tolera mediocridade. Pessoas que não entregam resultado são logo desligadas. Normalmente é um líder que impõe muita pressão no ambiente de trabalho. Afinal de contas, só é bom quem entrega resultado. E aquelas pessoas que têm menos experiência e que ainda precisam se desenvolver, muitas das vezes não conseguem e acabam sendo desligadas. Normalmente é um líder mais exigente, que não gosta nem de contratar pessoas com nível de experiência baixo. Normalmente só quer ter gente muito boa no time. E quando não conseguem, colocam a culpa no sistema ou na empresa, que não consegue entregar para ele pessoas mais qualificadas. E esse ambiente de cobrança, de pressão, geralmente acaba prejudicando o engajamento. Apesar do líder avançado conseguir atingir resultados, normalmente o nível de engajamento do seu time não é alto. E, portanto, acaba tendo um turnover que também não é baixo, porque algumas pessoas não suportam uma pressão como essa durante muito tempo. O líder avançado ele até consegue sair de férias, tirar alguns dias, participar de eventos externos. Ele fica sem culpa, mas fica preocupado. Porque afinal de contas, quando ele sai, não tem ninguém para fazer o que a gente chama de bater o bumbo, cobrar o resultado da equipe ali no dia a dia. Então ele sai, mas ele fica ligando o tempo todo. E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Me conta, me fala. Ele não consegue sossegar quando ele está fora. Mas pelo menos ele já consegue sair. Agora vamos falar do quarto nível de excelência na liderança. Vamos falar do líder no comando. Quais são as características de um líder no comando? Bom, o líder no comando, ele domina o seu tempo e trabalha sempre com alto nível de produtividade. Ele entrega sempre mais e melhor do que é esperado. Ele consegue priorizar aquilo que é mais importante, o resultado final da empresa. E como ele domina a gestão do tempo e a alta produtividade, ele consegue inclusive liderar projetos e ajudar outras áreas dentro da empresa. Além de cuidar da sua saúde física, o líder no comando também cuida da sua saúde mental e emocional. Ele compreende e consegue gerenciar as suas emoções. Assim que entra no estado de estresse e ansiedade, ele percebe e muda rapidamente para um estado de excelência. É um líder que normalmente fica calmo e tranquilo, mesmo em situações de estresse elevado. Mesmo quando todo mundo está estressado, o líder no comando, ele mantém-se frio e focado na solução do problema. O líder no comando, ele tem uma visão estratégica de valor. Ele consegue entender o que é melhor para a empresa lá no final da linha. Então, dessa forma, ele toma sempre decisões com base no resultado e decisões com base na estratégia da empresa. O líder no comando, ele consegue entender o que ele e a área dele precisam fazer para suportar uma estratégia maior. Eles conhecem e trabalham a favor do atingimento das metas estratégicas. O líder no comando, ele pratica a gestão proativa e integrada. Ele consegue gerenciar não apenas os resultados, mas também os riscos, e ele faz isso de forma proativa. Ele consegue trabalhar com a sua equipe, delegando e definindo donos para cada tarefa e para cada indicador. E desta forma, estes donos é que estão gerenciando os resultados e os riscos no dia a dia. E eles não fazem apenas isso. Quando alguma coisa está saindo do que foi planejado, eles estão capazes de analisar, traçar um plano de ação e corrigir, mesmo que o líder não esteja presente. O líder no comando, ele consegue criar uma cultura de foco em resultado e fazer com que a equipe esteja realmente comprometida em fazer sempre o melhor para atingir os resultados. Uma outra característica de um líder no comando é que ele é muito bom em construir equipes. Ele consegue entender o que ele precisa em cada função, em termos de habilidades, em termos de comportamentos, e dessa forma ele consegue botar as pessoas em seus devidos lugares de acordo com as suas próprias personalidades, com os seus próprios pontos fortes. Mais do que isso, um líder no comando ele consegue identificar o que eu chamo de diamantes brutos. Ele consegue identificar pessoas que, apesar de terem poucas habilidades, têm um comportamento diferenciado.
conseguem contratar essa pessoa e desenvolver as habilidades que essa pessoa precisa adquirir. E como ela já tem o comportamento, normalmente esse desenvolvimento é bastante acelerado. Com isso, um líder no comando consegue ter uma equipe altamente preparada com um custo menor. Um dos grandes diferenciais de um líder no comando é, sem dúvida, a capacidade de engajar a sua equipe. Um líder no comando, ele conhece os acionadores mentais de engajamento e ele coloca na prática, no seu dia a dia, a utilização desses acionadores para gerar engajamento e manter o engajamento alto dentro da sua equipe. Dessa forma, ele garante que a sua equipe tenha um alto nível de comprometimento emocional com o time e com os resultados. E com um time comprometido e desenvolvido, um líder no comando ele não tem problema em se ausentar da empresa. Ele consegue tirar férias sem precisar ligar para ninguém. Aliás, ele nem recebe ligação nas férias, porque o time comprometido, desenvolvido e engajado é capaz de trabalhar para fazer o resultado acontecer. Ele estabelece uma cultura pró-resultado, uma cultura onde cada membro da equipe está altamente comprometido em atingir o resultado. E é dessa forma que um líder no comando consegue gerar resultados totalmente diferenciados. Muito bem, e agora que você já entendeu esses 4 níveis de excelência na liderança, você já deve ser capaz de entender se você é um líder operário, se você é um líder comum, se você é um líder avançado ou se você é um líder no comando. Talvez você esteja entre um e outro. Tem algumas características, por exemplo, de um líder comum e outras de um líder avançado, ou seja, você está na passagem de ser um líder comum para um líder avançado. Talvez você ainda esteja ali entre o líder operário e o líder comum. E o que você precisa então é chegar ao nível do líder comum para aí sim começar a pensar nas estratégias para chegar a se tornar um líder avançado. Se você já é um líder avançado, você só tem mais uma etapa, você precisa se tornar um líder no comando e talvez você até já tenha algumas características ou comportamentos de um líder no comando. Você só precisa entender o que ainda falta para você se tornar, de fato, um líder no comando. E você pode estar pensando, Dalton, já entendi aqui algumas características, mas como é que eu faço? O que é preciso para eu passar de nível? Bem, basicamente você precisa de algumas coisas. Ou você precisa aprender o que você ainda não sabe, ou você precisa fazer o que você sabe que precisa fazer, mas ainda não faz. Ou talvez você precise mudar comportamentos que estão impedindo você de avançar para o próximo nível. E agora chegou a hora do presente que eu prometi lá no começo desse episódio, porque este é o episódio número 100, o 100º episódio do DaltonCast. É um momento marcante para mim e eu quero compartilhar um presente com você. E na verdade não é um presente, eu tenho aqui alguns presentes. Bom, primeiro presente de todos eu vou fazer um encontro online exclusivo para a minha audiência do DaltonCast. Nesse encontro, além de termos a oportunidade de nos conhecermos, de nos aproximarmos, eu vou te ensinar a utilizar os acionadores mentais de engajamento para aumentar o nível de engajamento da sua equipe e conseguir resultados muito melhores. Este é um conteúdo totalmente exclusivo que eu desenvolvi e que faz parte do treinamento Líder no Comando. Mas eu vou compartilhar com você, que faz parte da minha audiência aqui no DaltonCast. Esse encontro vai ser um encontro fechado, onde vão participar no máximo 100 pessoas, inclusive eu. Ou seja, no máximo teremos 99 participantes, membros da audiência. E para que você receba o link desse encontro, para participar desse momento exclusivo comigo e aprender a utilizar os acionadores mentais de engajamento, tudo que você precisa fazer é fazer uma postagem no seu perfil do Instagram dizendo que você ouve o DaltonCast ou assiste o DaltonCast e que você já aprendeu alguma coisa, já colocou em prática e já teve o resultado. É exatamente. Eu quero entender como eu já te ajudei através do DaltonCast. Então você vai fazer uma postagem, pode ser um vídeo, pode ser um texto, como você quiser. O importante é que você marque o meu perfil, @DaltonRibeiroBR, para que eu consiga ver e consiga saber que você
é parte da minha audiência. Quando você fizer essa postagem e me marcar, eu vou poder mandar um direct para você, então não esqueça de me seguir, porque algumas pessoas só conseguem receber mensagem de pessoas que elas seguem. Então eu vou mandar para você uma mensagem dizendo quando vai acontecer esse encontro e com o link para você participar. Isso não é sorteio, todo mundo que der o seu depoimento, que mencionar o DaltonCast e me marcar no Instagram, vai receber o link até que a gente complete as vagas da sala de videoconferência. Mais informações sobre quando vai acontecer esse evento serão dadas para aquelas pessoas que fizerem o seu depoimento sobre o DaltonCast lá no Instagram. Então agora vamos para o segundo presente. Bom, eu já falei aqui que todo mundo que fizer o depoimento vai ter oportunidade de participar do encontro. Agora, os 10 melhores depoimentos, aqueles que eu curtir mais, vão ganhar um presente adicional. Vão ganhar uma sessão de mentoria online individual comigo. Exatamente, durante 1h30 eu vou sentar com você online, vou entender aquilo que você está passando, aquilo que você está construindo e vou te ajudar a alcançar isso mais rápido. Eu vou compartilhar técnicas e ferramentas com você para que você consiga atingir resultados maiores num tempo menor. E por fim, o último presente. Sim, o melhor dos melhores, o melhor depoimento, além de participar do encontro exclusivo da audiência, além de receber uma sessão de mentoria individual comigo, o ganhador vai receber 1 ano de acesso ao treinamento Líder no Comando. E dentro do treinamento Líder no Comando, além de todo o conteúdo, são mais de 80 aulas com tudo o que você precisa saber sobre performance pessoal, estratégia de valor, gestão proativa integrada e liderança diferenciada de equipe. Ainda vai poder participar dos encontros mensais com os alunos do Líder no Comando. Então, um super presente para o melhor depoimento. Então, para você participar, basta você entrar lá no seu perfil, dizer que você acompanha o DaltonCast, dizer o que você já aprendeu, já aplicou e dizer o resultado que você teve. Lembre de marcar o meu perfil, @DaltonRibeiroBR, para que eu consiga reconhecer você. E aí, gostou do presente? Deixa aqui nos comentários o que você achou desses presentes e se você vai participar ou não para recebê-lo. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi o 100º episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.